Bom dia, meninos. Eu sou a professora Amanda. Normalmente eu tô com vocês na aula de Renem. Hoje eu vim dar uma força aqui na geometria e nós vamos dar sequência ao estudo que você já vinha fazendo de geometria analítica, agora trabalhando com a distância entre dois pontos. Então vamos lá. Imagine que você tem aqui um plano cartesiano. Nesse plano cartesiano eu tenho dois pontos, A e B. Eu vou dizer que o meu ponto A, ele tem coordenada xa e YA, certo? E o meu ponto B, ele tem, tô olhando aquele pontinho lá em cima, certo? Ele tem coordenadas XB e YB. Por coincidência, eu tenho aqui um outro ponto C, que a gente também vai destacar as coordenadas dele. O ponto C, ele vai ter a mesma coordenada X que o B, né? Eu tenho aqui um XC. E ele tem a mesma coordenada Y que o A, certo? Nós temos aqui valores idênticos. Agora, se eu quero saber qual que é a distância D que existe entre esses dois pontos, eu preciso olhar para as suas coordenadas. E olhar apenas para as coordenadas dele sozinho, a gente não consegue muita coisa. Por isso é que surge esse ponto C. Se você observar bem, a nossa reta AB, junto com os pontilhados que estão ligando os vértices A e B ao pontinho C, ela está formando um triângulo retângulo, não é? Você tem condições de determinar qual é o comprimento dos lados desse triângulo retângulo? Ó, eu posso dizer que a minha hipotenusa é essa distância D que a gente está procurando, né? Agora, olha para esse lado aqui embaixo. Como que eu poderia definir as medidas desse segmento? Por exemplo, se eu tivesse aqui, imagina uma reta, eu tenho uma reta, aqui eu tenho um segmento, eu tenho ponto 2, aqui eu tenho ponto 10, certo? Qual que é a distância que existe entre esses dois pontos? Eu posso fazer 10 menos 2, não posso? Se eu faço 10 menos 2, eu descubro que esse comprimento, essa distância, é de 8 unidades, né? Você concorda com isso? Então, se eu quero aqui descobrir qual seria a distância entre esse ponto C e esse ponto A, basta eu pegar o x do C e subtrair o meu x do A, concorda? Mas quem é o x do C? O x do C não é esse mesmo x do B? Então, eu vou aqui e vou reescrever esse negócio. Ó, eu vou falar que é o x do B, menos, eu coloquei um igual aqui por falha, tá? Desculpa. X do B menos o x do A. Né? E a gente consegue definir aqui qual que é o comprimento desse segmento. De forma análoga, se a gente está querendo descobrir o comprimento desse segmento aqui desse lado BC, basta eu fazer, né? O YB menos o meu YC. YB menos o YC. Mas, novamente, o YC não é igualzinho ao YA? Então, eu não vou considerar o C não, tá? Eu vou usar o A, porque, afinal de contas, a gente estava trabalhando com aqueles pontinhos ali, né? A e B. O C, ele foi inventado aqui para nos ajudar. Nosso foco é trabalhar com A e B. Ah, professora, mas e se eu trocar eles de lugar? Se eu fizer o x do A menos o x do B, por exemplo. Ou então eu faço o y do A menos o y do B. Dá problema? Tecnicamente daria, por conta do sinal. Então, para a gente evitar esse problema, você vai vir e vai colocar um módulo para essas diferenças, tá bom? Quando você põe um módulo, você pode subtrair na ordem que você quiser, que não vai interferir no resultado, né? Independente do que a gente fizer a subtração ali, vai dar um número positivo. E isso é até bom, porque assim, eventualmente você pode fazer trabalhando com pontos que têm valores negativos, né? Tem coordenadas negativas e você não quer ficar com uma distância negativa, porque isso não existe, não é verdade? Então, se a gente quer que a distância seja sempre positiva, a gente utiliza esse módulo para nos ajudar. Bom, triângulo retângulo, a gente acaba recordando do teorema de Pitágoras, né? O que diz o teorema de Pitágoras, você lembra? O teorema de Pitágoras, ele me garante que a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. A minha hipotenusa aqui é o D, né? Então, eu posso falar que D ao quadrado é igual. Vou considerar esse cateto aqui de baixo primeiro, que é o xb menos o xa ao quadrado, mais o meu outro cateto, que seria o yb menos o ya.
ao quadrado. Só que quando a gente traz aqui para esse formato de uma equação, o módulo ele não é tão necessário assim, né? Porque já que a gente está tratando de uma diferença que vai ser elevada ao quadrado, é algebricamente melhor que a gente coloque isso como parênteses. Até porque quando eu vou elevar ao quadrado, ele vai ficar positivo de todo jeito, não vai? Então, vamos trocar esse módulo por parênteses, ok? Isso não vai interferir em nada no nosso cálculo, vai deixar ele algebricamente mais correto, certo? A gente estava à procura da distância entre os pontos, não é verdade? Então, se eu quero encontrar essa distância, eu tenho o expoente 2 aqui. Esse expoente 2 ele vai sair, ele vai para o segundo membro da equação e ele passa no formato de uma raiz quadrada, né? Então, a minha distância vai ser a raiz quadrada do quadrado da diferença dos valores de x e y, né, dos pontinhos analisados, mais o quadrado da diferença das coordenadas y do ponto A e B. Tudo bem? Essa fórmula é a que nós iremos utilizar, certinho? Vamos aplicar ela? Olha só, eu tenho aqui um exemplo do seu livro. Se você tiver acesso a ele, pegue ele lá na página 7, vamos tentar fazer juntos? Olha só, eu tenho aqui na questão 9, na página 7, que está me pedindo para calcular a distância entre os pontos de cada item, né? Eu vou fazer aqui a letra A, certo? A gente tem aqui a letra A. Ó, eu tenho dois pontos. O pontinho A eu tenho XA, YA, certo? Aqui eu tenho XB, YB. É importante a gente saber quem são os valores de x e de y na hora de fazer a substituição. Então, vamos lá. A distância ao quadrado deles, eu pessoalmente não gosto de trabalhar inicialmente com a raiz. Eu acho que trabalhar só com o d ao quadrado, a fórmula fica menos poluída. Eu deixo para passar a raiz depois. Se você quiser já seguir com a raiz desde agora, não tem problema, tá bom? E vamos lá para os parênteses, ó. Lembra, era XA menos XB ou era XB menos XA? Você lembra? Eu tampei ali de propósito para te falar que não faz diferença, tá bom? Não faz diferença. Você não vai elevar ao quadrado? Então, não faz diferença. Eu vou colocar XA menos XB, ok? E aí, eu tenho mais YA menos YB. Não faz diferença se você usou o A ou o B primeiro, ok? O que você não pode confundir, usar um parênteses, o X e o Y, em um parênteses só. Isso você não pode fazer, certo? Aí, vamos lá, vamos substituir os pontinhos, ó. O X do A é 2, o do B é 5, né? Então, vamos lá para o outro parênteses. Agora, o Y do A é 1 e o do B é 5. Pronto. Agora, a gente vai resolver esses parênteses. O meu D ao quadrado vai ser, ó, 2 menos 5 fica menos 3. Eu tenho menos 3 ao quadrado. E 1 menos 5 vai ficar menos 4. Eu tenho menos 4 ao quadrado. Eu vou continuar essa continha aqui do lado. O meu D ao quadrado está ficando igual a menos 3 vezes menos 3 é 9. E menos 4 multiplicado por menos 4 fica 16 positivo. 9 com 16 fica 25. Eu posso passar aqui a raiz do 25. E eu vou dizer que a minha distância é igual a 5. Eu não coloco a unidade porque ele não me deu. Se você fizer muita questão, você pode vir aqui e colocar unidade de comprimento, ok? Mas não é necessário. Dúvida? Eu vou abrir um fórum caso você queira fazer qualquer pergunta, tá bom? Eu só posso responder para vocês à tarde, durante a aula eu estarei acompanhando outras turmas, mas se tiver qualquer dúvida, pode deixar no fórum que a gente discute isso aqui juntos, certo? Vamos ver mais um exemplo agora? Uma questãozinha que aparece lá na sua página 8. Questão 16, ó. Dados pontos A, eu tenho aqui a coordenada x do A e y do A, e um ponto B, a coordenada x do B e y do B. Determine o valor do M para que a distância entre A e B seja 5 unidades. Agora, eu já sei a distância, eu quero saber uma das coordenadas, né? Vamos lá, então. Vamos para a fórmula. A distância ao quadrado. Agora, só de propósito, eu vou inverter os números para você. Vou usar o B primeiro. Ó, XB menos XA. Eu quero que você aceite que não faz diferença, tá? Não importa se primeiro é o A e se depois é o B. Isso
Não importa, não faz diferença. Vamos substituir os valores? A minha distância é 5 unidades, então eu tenho 5 ao quadrado. Que é igual, quem é o x do b? O x do b é 1, então eu tenho 1. Menos, quem é o x do a? É menos 2, então parênteses, tem joguinho de sinal, né? Mais y do b é 3, menos o y do a, que é m. E vai vir ao quadrado. 5 ao quadrado costuma ser 25, né? Menos com menos vai dar mais. 1 mais 2 fica 3. Eu tenho aqui, então, 3 ao quadrado. Concorda? Aí vem mais. Esse parênteses aqui, se você não se recorda propriedades operatórias de polinômios, você pode fazer num rascunho quanto que é 3 menos m multiplicado por 3 menos m, tá bom? Considerando que esse terceiro ano já sabe trabalhar com polinômios, isso daqui você faz o quadrado do primeiro termo, 3 vezes 3 fica 9, menos 2 vezes o primeiro termo, 2 vezes 3 é 6, multiplicado pelo segundo termo, menos 6m, mais o quadrado do segundo termo, que vai ser esse m aqui ao quadrado. Você encontra esses três resultados que eu obtive se você fizer esta multiplicação, correto? Vamos lá então, ó. Você tá vendo que isso aqui tá chegando numa equação do segundo grau, não tá? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou organizar eles, vou deixar todo mundo nesse segundo membro e já vou tentar colocar essa equação em ordem. Vamos mexer com esses valores aqui, ó. Eu tenho 3 ao quadrado, que é 9, mais 9, isso dá 18, né? Esse 25, ele vai passar para o outro lado negativo, já vai ficar com isso daqui, ó. 25 menos 18, certo? É o contrário, né? Desculpa. Já vai ficar com 18 menos 25. Concorda? Aí você vai fazer a subtração. Primeiro, quem é maior é o 25, né? Então vai ficar o resultado negativo. Aí você inverte e faz 25 menos 18. Ó. 18 para chegar a 20 falta 2. Para chegar em 25 falta 5. Então eu tenho menos 7. Então já vou organizar isso daqui. Vai ficar 0, que é igual a m ao quadrado, menos 6m, menos 7. Certinho? Essa é a nossa equação do segundo grau. Você pode resolvê-la da maneira como você achar mais tranquilo, ok? Eu, pessoalmente, gosto muito de fazer soma-produto. Eu sei que a maioria não gosta, então vou usar Bhaskara, mas eu recomendo fortemente soma-produto, tá bom? É o caminho mais feliz para resolver uma equação de segundo grau, na maioria das vezes. Se a gente fizer a fórmula de Bhaskara, vamos começar pelo delta. O delta é igual, para quem não se lembra, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O meu b é menos 6, então eu tenho menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 7. Menos 6 multiplicado por menos 6 vai ficar 36. Menos com menos fica mais. 4 vezes 7, 28, né? Somando aqui, 6 com 8 fica 14, sobe 1. 3 com 2 fica 15. 3 com 2 fica 5, mais 1 fica 6, perdão, 64. Vamos resolver isso daqui? O nosso m vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o a. O meu m vai ser menos b. O meu b era menos 6, então, parêntese, certo? Mais ou menos a raiz de 64 sobre 2 vezes o a. O nosso m vai ser menos com menos mais 6, mais ou menos a raiz de 8. O meu a esqueci de substituir, o meu a era 1, né? Sobre 2 vezes 1, 2. Resolvendo isso daqui, utilizando primeiro aqui o nosso sinalzinho de mais. O meu m ele pode ser 6 mais 8, que vai ficar 14 dividido por 2, que dá 7. Outra possibilidade, utilizando o sinal de menos, 6 menos 8 fica menos 2 sobre 2, que dá menos 1. Não convém eu utilizar essa distância. Até posso. A gente estava procurando um valor de m. O m é uma coordenada, né? Como o meu m ele é uma coordenada, eu posso utilizar ele tanto positivo quanto negativo. Então, meu m pode ser 7 ou meu m pode ser menos 1. Tranquilo, meninos? Espero que sim. Se tiver dúvida, vou abrir um fórum para a gente poder discutir isso daqui, certinho?
Vamos falar de um outro assunto também bem tranquilo, que é as coordenadas do ponto médio de um segmento de reta. Olha só, eu tenho uma reta que vai do A até o B, e eu tenho aqui um ponto M, e eu estou querendo que esse ponto M ele esteja exatamente no meio do meu segmento. Como é que você vai descobrir as coordenadas dele? Não basta você pegar uma régua e vir aqui e medir, né? Eu estou afirmando para você que a distância que existe entre o A e o M é igualzinho à distância que existe entre o M e o B, certo? Se isso daqui for válido, eu vou poder afirmar que existe também uma relação aqui entre as suas coordenadas de x, ó. Eu posso falar que a distância que existe, eu vou usar 3 tracinhos para diferenciar lá de cima, a distância que existe do E ao D é igual à distância que existe do D ao C. Vamos escrever isso, ó. A distância que tem do E ao D é igual à distância que tem do D ao C, certo? A gente acabou de discutir ali no outro slide como é que você mede o comprimento de um segmento. Pega o último, que seria aqui no caso do ED, o XM, e subtrai o anterior, o XA, né? A gente passou por isso no outro slide. Então, aqui, ó, o meu ED seria XM menos XA. E o meu DC? O meu DC, seguindo a mesma lógica, seria o meu XB menos o XM, né? XB menos XM. Lembrando que o M é o meu ponto médio. Se eu estou à procura das coordenadas do ponto médio, eu vou isolar esse XM, ok? Então, esse XM que está negativo no segundo membro, volta para o primeiro membro da equação. Eu tenho XM mais XM. E esse XA vai para o outro lado, vai para o segundo membro positivo. Eu tenho XA mais XB. XM mais XM fica 2XM, que é igual XA mais XB. Eu estou à procura do XM, então eu vou isolar ele, tirando esse 2, que sai daqui e passa para o outro lado, dividindo por todo mundo. Ok? Pronto, acabei de determinar como é que eu encontro as coordenadas X do ponto médio de um segmento. Vamos fazer a mesma coisa para achar a coordenada Y? Ó, se vale para o X, vale para o Y também. Eu posso falar aqui, ó, que a distância que tem entre o Y e o YM é igual à distância que existe entre o YM e o YB. Ok? Então, isso quer dizer que o segmento FG, ele é igualzinho ao segmento GH. O FG, ele pode ser obtido fazendo a diferença do meu YA pelo YM, né? Então, eu tenho aqui, ó, YA menos YM. E o meu GH pode ser obtido fazendo YM menos YB. Ok? Eu vou novamente isolar o meu YM, agora por questão de praticidade, para ele não ficar negativo, eu vou levar ele para o segundo membro da equação, tá bom? Poderia deixar no primeiro, bastava inverter os sinais, tá bom? Mas eu vou deixar no segundo, ó. Eu tenho YA, o meu YB virá positivo, né? E eu vou ter do outro lado 2YM, mesmo processo de antes. Eu somei esse YM com esse, certo? Posso levar o meu 2 dividindo, né? Então, eu tenho YA mais YB dividido por 2 é o meu YM. Só por questão de deixar bonitinho, o meu YM será YA mais YB dividido por 2. Pronto. Acabei de encontrar as coordenadas. Se a gente considera que M é o ponto médio e todo ponto tem coordenada XY, né? O seu XM, YM, ele pode ser representado com os valores que a gente acabou de encontrar, né? O XM é XA mais XB sobre 2. E o YM, o Y do ponto médio, é o YA mais o YB sobre 2. Você sempre precisa passar por todo esse processo? Não. Se você aprendeu a trabalhar com esta expressão, essas coordenadas aqui, você aceitou a ideia dela? Você já vem direto aqui nessas coordenadas, nessa formulazinha, para você resolver as questões que te pedirem ponto médio. Vamos ver como é que isso aparece no seu livro? Olha só,
Página 10, eu tenho uma questão 17, que ela está te pedindo as coordenadas do ponto médio do segmento AB em cada um dos casos. Vamos lá. Na letra A, ó, se a gente quer saber cada uma delas, eu vou fazer separado aqui, ó, XA primeiro. O X do ponto médio, perdão. O X do ponto médio vai ser XA mais XB dividido por 2. Lembra que o X é a primeira coordenada em cada parênteses, né? Então, o X do ponto médio vai ser o XA é 3, o XB é 5, dividido por 2. 3 mais 5 é 8. Olha eu fazendo coisa errada. 8 por 2 costuma ser 4, né? Então, aqui está dando 4 a coordenada X. Agora, vamos ver a coordenada Y. O Y do ponto médio vai ser YA mais YB dividido por 2. Mais uma vez, não importa se é uma soma, né? Se você quiser pôr o B primeiro, não vai mudar nada. Y do ponto médio. O Y do primeiro ponto foi 2 e do segundo 4, né? Então, eu tenho 2 mais 4 dividido por 2. 6 dividido por 2, já vou colocar direto que é 3. Ok? Então, o meu ponto médio tem coordenadas 4 e 3. Dúvida? Vamos ver a letra B? Ó, na letra B, a gente tem valores agora negativos, né? O X do ponto médio aqui, o meu XA é menos 3. Esse parênteses é desnecessário. XA mais XB dividido por 2. O X do ponto médio, esse M ficou muito feio, deixa eu corrigir ele. O XA é menos 3 e o XB é menos 7. A gente está colocando parênteses aqui só por questão de ficar tudo certinho, mas se quiser já colocar direto que é menos 7, não tem problema, tá bom? Menos 3 com menos 7 dá menos 10. E menos 10 dividido por 2 fica menos 5. Vou chegar aqui um pouquinho para o lado para a gente fazer o Y com mais tranquilidade. O Y do ponto médio vai ser YA mais YB dividido por 2. O Y do ponto médio, o meu YA foi menos 4 e o B foi 0, né? Então, eu tenho menos 4 mais 0 dividido por 2, que vai ser menos 4 mais 0 é o próprio menos 4, dividido por 2 fica menos 2, né? Então, as coordenadas, que é feio, as coordenadas do ponto médio serão menos 5, o X, e menos 2, o Y. Acabamos aqui. Tranquilo? Dúvida? Se tivesse, me fala lá no fórum, tá bom? Mais uma questãozinha aqui da sua página 10. Questão 18. Seja M3, 3, né? O X é 3, o Y é 3, o ponto médio do segmento AB. Calcule as coordenadas do ponto A, sabendo que as coordenadas do B são 4 e 0. Vamos lá. Ó, a gente está à procura de quem é o XA e de quem é YA, ok? Vamos para a fórmula. O X do ponto médio é o XA mais o XB dividido por 2. O X do ponto médio é 3, certo? Opa, deu ruim aqui. O X do ponto médio é 3. O XA eu não sei, então não vou substituir. O XB eu conheço, ó. O XB é 4. Dividido por 2. Esse 2 ele pode passar para o outro lado, né? Ele passa para o outro lado, ele vai multiplicando. Então, eu tenho 3 vezes 2 igual XA mais 4. 3 vezes 2 é 6. O 4 vem para o primeiro membro negativo. E eu posso concluir que o meu XA é 2. Concorda com isso? Agora, o Y. Usando a mesma fórmula, o Y do ponto médio é Y. Falo Y e escrevo X. Y de A mais Y de B dividido por 2. O Y do ponto médio eu conheço, é 3, ó. É 3, então eu tenho 3, que é igual a Y de A, que eu não conheço, e o Y de B, que é 0, dividido por 2. Esse 2 também passa para o outro lado dividindo. 3 vezes 2 é igual ao meu Y de A, esse 0 não muda nada na minha vida,
o y de A é igual a 6. Pronto. Acabou. Quais são as coordenadas do ponto A? As coordenadas do ponto A são 2 e 6. Dúvida, meninos? Olha só, eu recomendo que vocês façam, vou anotar aqui de vermelhinho para vocês, recomendo que vocês façam as páginas 7 e 8, que são daquela primeira parte que eu expliquei para vocês, de distância entre dois pontos, e que vocês façam os exercícios da página 10 e 11. Em breve, vocês já terão aula com o professor e eu acredito que ele vai cobrar de você esses exercícios. Eu não vou colocar para vocês entregarem agora como obrigatório, mas eu recomendo que vocês façam. Matemática é algo que a gente só aprende fazendo, né? Então, aproveitem agora o feriadinho que está vindo para você fazer um pouquinho de todos eles. Não precisa fazer todos os exercícios, mas seleciona alguns, tá bom? Um prazer estar com vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me passar pelo fórum, tá? Tchau, tchau.